Fala pessoal, aqui é seu youtuber com rinite favorito. Nariz entupido, todo fanho, mas ainda assim gravando porque temos que seguir em frente, né? Até porque esses 5 primeiros dias eram pra ter saído dia 25 de março, mas tô postergando, não dá pra continuar assim pra sempre. Enfim, sem mais delongas, bora logo ao assunto do vídeo. Sabe, o vídeo de hoje vai ser algo meio diferente. Pois é, o cara mal começou o canal, é o segundo vídeo dele e ele já tá querendo, acho que fazer coisa diferente, inventar moda. O que eu vim propor hoje é um pequeno exercício de criatividade. Tá tendo muito papo ultimamente de fusão de Pokémon, principalmente por conta daquele jogo Pokémon Infinite Fusion. E fusão já é uma mecânica que o pessoal pede há muito tempo na franquia Pokémon e eu sempre perguntei: como seria para adaptar uma mecânica de fusão para a franquia Pokémon? Porque, bora concordar, gente, 1065 eu acho Pokémon. Não dá pra ficar fazendo design pra tudo. Imagina só ter que fazer um design, criar um sprite, modelo para cada fusão possível de Pokémon. Não tem computador da NASA que aguente. Então eu pensei em algumas possíveis abordagens para uma mecânica de fusão na franquia Pokémon, principalmente inspirado em outras franquias, jogos, coisas que eu gosto, e pensando em formas de adaptá-las para a franquia Pokémon e levantando alguns pontos positivos e negativos para cada uma delas. Aí vocês botam nos comentários qual vocês acham que é a melhor. Fusão de Pokémon é algo que sempre esteve no imaginário da franquia. Desde as raízes Pokémon se especula, se fala sobre uma mecânica de fusão. Alguns casos meio que já oficiais existem, como o caso do Slowbro, que o Slowpoke evolui para Slowbro quando um Shellder morde a cauda dele. Quer dizer, ao menos na Pokédex é assim, não tem uma mecânica realmente de fusão no jogo, então não dá pra juntar o Slowpoke com o Shellder. Que inclusive, abre parênteses, vocês já viram que aparentemente na beta tinha um plano desse Pokémon na cauda do Slowbro ser um Pokémon separado do Shellder? Provavelmente em algum momento, por limitação do console, talvez, sei lá, não tinha espaço para ter um Pokémon, tinha que cortar ele. Vou dizer que eu adoraria que isso rolasse. Acho que o mundo precisa de mais Pokémon assim, que é Pokémon só um estágio, que existe basicamente só pra mecânica. Adoraria que ele existisse e não fosse uma evolução do Shellder, fosse um Pokémon próprio. Tem muito Pokémon que acho que se evoluir ou ganhar pré, estraga. Que acho que foi feito mesmo pra ser uma coisa só e acabou. Tipo, sei lá, o Skarmory, por exemplo. Olha só pra essa carinha diz que ele já não tá perfeito, que se tentar melhorar não pode acabar estragando. O Dunsparce era um desses pra mim. Eu sempre achei que ele foi feito pra ser só um estágio, não ter evolução, e que se ganhasse evolução ia estragar a graça dele. Mas honestamente o Dunsparce é tão parecido com ele que pra mim ia ficar até melhor, ficar mais engraçado ainda. Mas voltando ao tema principal, outro caso de fusão que temos na franquia Pokémon é na quarta geração, que foi introduzida a pré-evolução do Mantine, o Mantike. E ele só evoluía para Mantine se você tivesse um Remoraid na sua party e atingisse um certo nível. E inclusive, eu creio que seja o único Pokémon que tinha um outro Pokémon participando do sprite dele. Ironicamente, o Remoraid deixou de fazer parte do sprite do Mantine justamente na quarta geração onde essa conexão foi criada. Será que foi uma forma de compensar? Mas já tô saindo muito do assunto de novo. Curiosamente, na geração seguinte, na quinta, tivemos a primeira fusão oficial de Pokémons, que foi o Zekrom e o Reshiram com o Kyurem. E aí a mente do fã já foi a loucura, já começaram a teorizar, inventar, imaginar trocentas fusões diferentes. Foi a brasa que faltava para transformar essa pequena chama num incêndio. Na sexta não tivemos nada que parecesse com uma fusão de Pokémon, se bem que o Binacle poderia evoluir para Barbareckle se fundindo com mais Binacles. Seria engraçado. E enfim, na sétima geração tivemos a segunda fusão oficial de Pokémon, que foi o Necrozma absorvendo o Galil e Lunala. E me lembrando agora, acho que vale mencionar também o Shelmet e Carablast, que eles evoluem quando são trocados um pelo outro, que o Carablast pega a concha do Shelmet e o Shelmet fica sem concha. Assim, não é bem uma fusão, mas é quase, é quase. Enfim, a questão é que o assunto de fusão é algo que sempre esteve permeando a franquia Pokémon, assim pela tangente. Então é natural que a começar também a habitar a mente dos fãs, que vão começar a imaginar centenas de evoluções e até fangames, como o próprio Pokémon Infinite Fusion que eu mencionei mais cedo, que inclusive vai ser a primeira abordagem que vamos trabalhar aqui. A forma que o Infinite Fusion e outros geradores de fusão de Pokémon trabalham com fusão é uma coisa um pouco mais simples. Quase todas as fusões são feitas de maneira automática,
só colocando o rosto de um Pokémon no corpo de outro e trocando a palheta de cor. Porém, eles pegam uma ou outra fusão específica e criam um design próprio para elas. E tem até alguns artistas que fazem suas próprias fusões de 2 Pokémons e disponibilizam para o pessoal poder botar no seu jogo. Mas ainda assim, a grande maioria é só o rosto de um Pokémon no corpo de outro e a palheta de cor trocada. Se bem que com tanto artista fazendo desenho, fazendo fusão própria, criando design para fusão para esse jogo, acho que os designs originais já ultrapassaram esses automáticos. Mas voltando ao assunto, é justamente nisso que mora o maior problema dessa abordagem. A falta de criatividade nos designs. Assim, claro, o pessoal pode criar um design mais criativo e original, mas para botar num jogo oficial não daria para ser assim. Ia quase tudo ser só essa coisa do rosto de um Pokémon no corpo do outro. E que vamos combinar? Se for pra ser assim, se pá, era melhor nem ter fusão, se fosse pra ser algo pobre assim. A próxima abordagem que eu pensei é o que eu chamo de abordagem de evolução, que é a que é usada por Yokai Watch, por Digimon. Putz, inclusive, que saudade de jogar o Yokai Watch, hein? Não ironicamente, acho que ele deve ser um dos meus Monster Catcher favoritos, perdendo só pra Persona. O joguinho gostoso de explorar. Pô, Level 5, traz um remake aí do Yokai Watch pra Switch, remaster. Traz o Yokai Watch 4 aqui pro ocidente, eu tô já na seca. Enfim, a abordagem no caso seria tratar como um método de evolução. Digamos, uma máquina, um NPC que permite você fundir seus Pokémons e assim evoluir eles para novos Pokémons. Talvez até fundir eles com itens para poder substituir a mecânica de trocar segurando item para alguns evoluírem. Se bem que aí essa mecânica ia perder um pouquinho a graça e ia ser quase utilizada. Talvez fazer a fusão com item gastar muito recurso, algo assim, para poder não inutilizar completamente a mecânica de troca. Mas enfim, o principal ponto negativo dessa mecânica seria o fato de que muita evolução ia acabar caindo no esquecimento. Muito Pokémon ia ficar simplesmente inutilizável, não ia dar pra você conseguir obter eles nos próximos jogos que não tivesse a mecânica de fusão. E se fosse pra trazer nos próximos jogos como uma mecânica, uma forma de evolução, ia perder um pouquinho a graça, sabe? Porque tipo, a Game Freak tá muito no lance de mecânica de batalha ultimamente. Fora que essa mecânica não seria usada em batalha, seria algo fora, então, sei lá, acho que não teria tanto brilho, acho que teria tanta graça quanto, por exemplo, uma Mega Evolução, um Z-Move, até Gigantamax e Terastalização. Provavelmente ficaria bem esquecida e apagada, sei lá, ia deixar um gostinho de quero mais na boca dos fãs, entende? Que faltou alguma coisa pra esse jogo. O segundo método que eu pensei que parece um pouco mais interessante é a abordagem que Yu-Gi-Oh! Usa, onde a fusão é bem menos sobre o monstro que você usa e mais sobre o tipo dele. Por exemplo, se é um monstro de tantas estrelas, se é um monstro máquina ou dragão. Por um lado, parece uma adaptação interessante a uma mecânica de fusão e que permitiria você só usar alguns poucos designs, não teria que fazer trocentos designs para quase todo o Pokémon. Seria bem mais flexível, você não seria obrigado a usar algum Pokémon específico no seu time para usar a fusão. Além disso, seria uma mecânica de batalha, você podendo fundir os Pokémons do seu time no meio da batalha. Talvez para equilibrar e seu time não ficar praticamente com 7 Pokémons, todos os Pokémons usados na fusão seriam nocauteados quando a fusão fosse nocauteada. Isso é uma adaptação bem boa de uma mecânica de fusão para Pokémon, ao menos ao meu ver. Além de que daria para fazer uns bichos bem interessantes, sabe? Não ter que se prender tanto a designs existentes, combinações de designs existentes, fazer umas coisas mais criativas. Mas claro, podendo também fazer umas coisas mais únicas e criativas para, sei lá, time de campeão, ter uma fusão feita especificamente para ele. Tipo que peça o semi-lendário da região com um Pokémon de algum tipo. Tipo, sei lá, uma fusão que peça um Hydreigon e algum outro tipo dragão para fazer uma referência ao Hydreigon da Iris e os outros tipos dragão dela. Quando até ter algum lance de machados e coisa assim para fazer uma referência ao Rexorus, que é outro Pokémon conhecido dela. Ou então uma que peça um Garchomp, um Pokémon de água, para o Garchomp não só virar finalmente um tubarão de água, se bem que tubarão de areia já é um conceito legal para ele, mas também fazer uma referência a tanto o Garchomp quanto a Milotic da Cynthia. Se eu tivesse que dar um ponto negativo para essa, seria que algumas fusões poderiam
não passar tanta vibe de fusão. Parecer mais que você tá sacrificando algum Pokémon seu pra invocar algo mais forte. Como o que acontece em Yu-Gi-Oh! Ficaria bem mais parecendo um Asynchro do que uma fusão. Se bem que fusão de Yu-Gi-Oh! Já é meio parecido com Synchro. Ou com Ritual. Deus do céu, a maioria das mecânicas de Yu-Gi-Oh! São meio parecidas. Acho que é porque tudo se baseia em você sacrificar monstro pra invocar monstro mais forte. Elas só adicionam um temperinho extra em uma ou outra pra não ficar tão igual. Um espaço extra pra o pessoal não perceber que é praticamente a mesma coisa. Ai, eu tô sentindo já um monte de comentário de ódio de fã de Yu-Gi-Oh! De galera que joga Yu-Gi-Oh! Profissionalmente querendo minha cabeça agora. Inclusive as invocações ritual são muito injustiçadas. Deus do céu. Eu adoro essa mecânica, mas putz, é ruim de usar. Bem que as magias de ritual já podia dar uma busca no seu baralho pelo monstro ritual, você não ter que ter ele em mãos. Ou sei lá, só mudar o monstro de ritual do seu baralho normal pro extra deck. Enfim, no final, acho que se eu tivesse que pensar numa mecânica de fusão perfeita para Pokémon, para combinar com tudo que a Game Freak anda fazendo nas últimas gerações, teria que funcionar mais ou menos assim. Teria que ter umas fusão genérica pra você não ficar muito preso a um Pokémon ou outro, como que rolou com a Mega, que você basicamente era obrigado a ter algum Pokémon que tinha Mega, e ainda por cima só umas Mega específicas. Mas ao mesmo tempo, um ou dois, algumas fusões específicas tinham que ter um design mais único, mais inspirado. Semelhante ao que rola com a Gigantamax ou com aqueles moves específicos de um Pokémon ou outro. Pra adicionar um quê de originalidade ao coisa e deixar a galera mais empolgada. E claro, você teria que poder usar em batalha. Tipo, você funde os Pokémon do seu time, não algo que você usa fora de batalha pra fundir Pokémon aleatório e já entra com ele fundido em batalha. Espera aí! A impressão minha, eu acabei de escrever basicamente como funciona o Infinity Fusion, só que mudando de usar fora de batalha para em batalha. Quer dizer que eu fiz esse vídeo inteiro só pra provar que eles estavam certos desde o começo? Acho que é esse tipo de coisa que rola quando você faz vídeo sem roteiro. Mas enfim, foi divertido pensar nisso pelo menos. Ainda não tô acreditando que isso rolou. Enfim, dá like, compartilha e se inscreve se você gostou do vídeo pra que eu possa contratar um roteirista e evitar gafes como essa da próxima vez. E tchau!